fazer distribuição, não é? Proporcional, pelo menos. Por exemplo, aqui na Paraíba, o problema do petróleo está atrasado. Veja bem, o Marconi. Em 1950, o meu pai, o professor Leon Cleirot, ele identificou os vestígios de petróleo em Mamanguape, na minha terra. E naquela época veio o tal do senhor Mr. Link e aqui sepultou a ideia. Muito embora o caríssimo governador José Américo de Almeida tenha tomado as providências, mandou esse material todo para o Conselho Nacional do Petróleo, que existia naquela época, mas assim mesmo foi sepultado. E meu pai dizia assim: o Brasil tem petróleo para inundar o mundo. E tem. Agora daí. Está aprovado. Está aprovado. Agora, veja bem, os vestígios aqui em Mamanguape foram identificados em 1950. Depois começaram a explorar ali em Mossoró. Mossoró. Que a formação geológica é a mesma. Depois de muita luta, e aqui tem que se fazer uma homenagem ao Marcondes Gadelha, de muita luta do Marcondes Gadelha, junto à ANP e essa coisa toda, é que agora eles estão mexendo e pesquisando o petróleo lá em Sousa. E tem mais uma coisa: Cajazeiras vai se tornar, nesses 10 anos, uma cidade mais importante do estado da Paraíba. Vai acontecer com Cajazeiras o que aconteceu com Macaé, porque lá vai ser a cidade de petróleo, com a prospecção que está sendo lá e a exploração que vai surgir. E vai haver um chamado boom de desenvolvimento naquela região. Já pensou se a gente chegar pelo menos a 10% do que é Macaé hoje? Pois é. Pelo menos isso. Deputado, um outro assunto também que inclusive atrai a atenção e a expectativa de todos é com relação a esse projeto Ficha Limpa. Né? Qual é a sua avaliação a respeito de um projeto? Olha, eu tenho uma posição muito serena em relação a isso. É lamentável que é preciso uma lei para dizer que só quem tem ficha limpa deve ser candidato. Esta seleção, ela devia ser feita pelos partidos. Os partidos, do ponto de vista constitucional, eles têm autonomia plena. Eles não dependem de ninguém. Cada partido é que devia fazer sua seleção para não submeter a própria sigla a certos constrangimentos. Mas como os partidos não tomaram essa posição, veio a lei da ficha limpa. Como os partidos, as pessoas não respeitaram a chamada fidelidade partidária, a meu ver, o superior eleitoral, o que é que fez? Legislou pela lei. Pois é. Foi forçada a legislar. Foi forçada a legislar. Por quê? Por falta de providência dentro dos partidos e por falta de providência dentro do próprio Poder Legislativo, que não quis impor os limites, preferiu que o tribunal assim o fizesse. Digamos assim, por exemplo... É um passo avançado, muito avançado, eu acho que vai servir, e muito embora não vigore para essa eleição, mas ela já funciona como uma advertência para quem vai votar. Olhe a ficha, conheça a pessoa. Nesse caso, os conselhos de ética dos partidos poderiam funcionar. Eles existem para isso. Pois é, e não funcionam. Não funcionam. Exatamente, então realmente é bastante preocupante. O senhor acha que essa questão da ficha limpa poderia entrar no bojo do projeto de reforma política? Ah, sim. O senhor vai defender isso, se o senhor chegar? Eu defendo. Agora, eu defendo também uma coisa: nós podíamos ter um processo penal mais rápido. Às vezes o cidadão é processado por uma besteira e leva anos e anos e anos. Não por culpa dos juízes, mas por culpa da estrutura, por culpa do anacronismo do nosso Código de Processo Penal, apesar das modificações que foram feitas. Anda devagar. E os juízes, para usar um termo bem popular, atolado de processos que eles não têm condições de julgar. Fazer instrução, ouvir testemunha, não sei o que mais, não dá conta. Talvez por isso o senhor foi o que moveu o senhor voltar a disputar uma cadeira? Sem dúvida. Eu sempre ajudei ao judiciário. Por exemplo,
Quando eu era deputado, eu coloquei umas verbas aqui para construir umas coisas aqui na Paraíba. Eu fui até uma vez interpelado que eu tinha apresentado umas emendas estranhas. Sabe quais foram as emendas estranhas? Conta aí para o público ver. Sabe qual foram? Foi o dinheiro para construir aqui a Justiça Federal, aqui. Bairros de estados? Aqui no bairro do estado. Foi o dinheiro. E sabe quem me pediu para botar esse dinheiro? O presidente do Tribunal Federal de Recursos, que depois foi transformado em Tribunal Superior do Justiça, foi o presidente do tribunal que me pediu que colocasse, porque precisava construir as sedes. Então quer dizer que aquela sede do Tribunal Federal tem a participação do senhor? Tem. O contorno de Campina Grande, aquela estrada do contorno, faz muito tempo. Mas foi emenda minha. Tirado de dentro de Campina Grande, aquele contorno que passa na vaquejada daquela figura extraordinária que é Ivana Cunha Lima, que é um príncipe. Né? Ele é um príncipe. Exatamente. Eu quero voltar agora ao tema político, mais diretamente a essa disputa acirrada, né, para o governo do Estado. O senhor tem acompanhado, evidentemente, e qual a sua expectativa em relação a essa disputa, que tem trazido muitos problemas para a Paraíba, viu? Essa divisão de grupos, o senhor sabe perfeitamente e tem acompanhado, né, tem trazido muitos problemas e a Paraíba tem deixado de desenvolver por conta disso. Qual é a sua expectativa? Olha, para usar uma expressão do poeta Ronaldo Cunha Lima, a política não pode ficar nessa gangorra, não é isso? A realidade é essa. A Paraíba está defasada em muita coisa, sobretudo por falta de planejamento. Sobretudo por falta de planejamento. As obras que um governo deixou por terminar, o que sucede se adversário, ele não completa as obras. O interesse público, então, fica onde? Relegado a segundo, terceiro, quarto plano. E quem fica relegado? O povo. Essa é que é a realidade. Então, é preciso, primeiro, que ao examinar os candidatos, é preciso ver quem tem planejamento. É preciso planejar bem ou replanejar o estado da Paraíba sobre o planejamento a longo prazo. Nós temos uma universidade da melhor competência nesse país. Não só aqui a federal, como a de Campina Grande, que eu ajudei a separar também, os estaduais que nós temos aqui, são todas de alto nível. Então, talento não falta para ajudar a planejar. E é preciso fazer os planos de longo prazo. O senhor pretende levar esse debate, evidentemente, porque nada da realidade se faz, entendeu, sem planejamento. Sem planejamento se faz nada. Esse planejamento que o senhor se refere, planejamento político, evidentemente. É o planejamento de planos de governo para especificamente o desenvolvimento. O senhor pretende participar desse plano de governo? O senhor tem alguma ideia? Bem, eu estou sempre à disposição para participar e, se for possível, influir no que eu tiver competência para fazê-lo, ou para ajudar também e indicar as pessoas competentes que nós temos aqui para ajudar nessa formulação. Mas o senhor já foi convocado para isso? Não. Esse plano do governador, ele está sendo preparado, essa coisa toda, e eu espero que o debate para a conquista do governo se faça em torno das ideias e se faça em cima daquilo que está sendo proposto para que se verifique se é viável. Porque quem pode fazer é o povo quando elege, mas temos que eleger quem faz. Deputado, fica aí mais um pouco, a gente retorna já com o senhor, porque vamos a mais um breve intervalo comercial e voltaremos já. Dia das Mães ao vivo, neste domingo, dia 9 de maio, às 10 horas da manhã.